Boa noite a todos. Estão dando continuidade ao segundo seminário da noite. Vamos dar início ao seminário do discente Lucas de Souza Monteiro. O orientador é o professor Normandes e o debatedor é o doutor Alisson André Ribeiro. Então, Lucas, você tem aí em torno de 20, 30 minutos. Depois nós iniciamos com os debates, as observações, as arguições. A palavra está com você. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Agradeço o Dr. Alisson por ter aceitado o convite. O título da minha pesquisa é o desenvolvimento e aplicação do índice de bem-estar do índice de bem-estar ambiental na avaliação de riscos urbanos. Eu vou começar a apresentação fazendo uma contextualização de alguns elementos que vão ser importantes, né, para a pesquisa. Depois falar da pesquisa em si, do problema, objetivos da pesquisa, metodologia, os resultados esperados e as contribuições teóricas e aplicáveis. O primeiro conceito que a gente tem que entender, né, é a interação entre cidade e meio ambiente, e todas as externalidades que essa interação gera. Todo o insumo que é consumido pela cidade, ele gera descarte, né? Aqui exemplificado nessa imagem, por lixos orgânicos, emissões, resíduos inorgânicos, entre diversos outros. Só que não são só descartes, eles representam também riscos para a manutenção da cidade, da vida na cidade. Vamos entender também agora um pouquinho do conceito do risco, né? Como é que eu entendi o conceito do risco para aplicação aqui na pesquisa. Essa aqui é a definição da ONU, né? Que o risco é a probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas esperadas resultantes de interações entre perigos naturais ou induzidos pelo ser humano e condições vulneráveis. Ou seja, o risco é o perigo vezes a vulnerabilidade, ou o perigo vezes a exposição ao perigo. Eu trouxe esse exemplo aqui que eu achei bem ilustrativo para diferenciar perigo e risco. O perigo, nesse exemplo aqui, é o tubarão. O tubarão, ele é perigoso. Mas você olhar um tubarão da praia, lá da areia, não traz risco, porque você não está exposto. Mas no momento que você está nadando com o tubarão, aí sim entra o risco, porque você juntou o perigo com a exposição ao perigo. Ok, e quando a gente fala de risco, né, trazendo aqui um pouquinho do que vai ser o escopo da pesquisa, você tem riscos globais, como o aquecimento global, que é algo que vai impactar o planeta inteiro, já está impactando, ou alguns riscos regionais. Um exemplo, uma poluição em determinada região do solo, né, uma contaminação por algum metal pesado, é um risco regional. Tem também riscos catastróficos, que são aqueles que são abruptos e imediatos, que causam uma grande destruição, mas num rápido período de tempo. E o difuso, que o risco ele está pela exposição prolongada ao perigo. O escopo do risco, quando eu trago aqui, é o risco regional, mais especificamente para as áreas urbanas do estado de Mato Grosso, e o difuso, que é justamente esses causados pela longa exposição. Para poder classificar esses riscos, eu trouxe emprestado esses conceitos, né, da saúde, da segurança do trabalho, da norma regulamentadora 9. A gente tem ali os riscos físicos, que são os ruídos, o calor, radiação. Tem também riscos químicos, que são poeiras, que são fumaças, tudo aquilo que pode ser inalado ou absorvido pela pele e que causa dano. E os riscos biológicos, que são os patógenos, que são as bactérias, os vírus. Essas três classificações, né, vão ser usadas para a gente poder entender e categorizar os tipos de risco. Outro conceito importante é o conceito dos serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços que são fornecidos para a gente pela natureza. Você tem ali os serviços de suporte, que são o do habitat, da fotossíntese, o de abastecimento, que é o fornecimento de água, alimentos, matéria-prima, cultural também, de espiritualidade, de educação, e mais especificamente, que é o que vai entrar aqui para a pesquisa, é esse serviço ecossistema regulador, que é esse que controla as enchentes, que regula o clima, que consegue controlar a temperatura, limpar a água, limpar o ar.
quando trazer serviço ecossistêmico, vai ser especificamente nesse serviço regulador que a natureza presta. Aí vem, né, uma pergunta: como é que a gente quantifica os efeitos do risco, que é o perigo vezes a exposição, e serviços ecossistêmicos? Utilizar uma ferramenta que são os índices. Os índices, eles são importantes porque eles são ferramentas que agregam múltiplos indicadores em uma única medida para representar fenômenos complexos. Eles são usados para você poder mensurar, para você poder comparar, para você poder acompanhar, monitorar ao longo do tempo. Nesse aspecto é a importância do índice. E quais as vantagens dele? Você consegue resumir realidades complexas e multidimensionais. Eles são mais fáceis de interpretar do que uma bateria de vários indicadores separados. A vantagem de você poder avaliar o progresso ao longo do tempo, além dele facilitar a comunicação com o público geral e promover uma responsabilidade. Um exemplo de indicador, né, que faz esse resumo, por exemplo, é a nota que o MEC dá aos cursos de graduação e pós-graduação. É um número, né, mas ele resume ali uma série de indicadores e de elementos que é avaliado para obter aquele número. Mas os indicadores também têm algumas desvantagens. Se eles forem mal construídos ou mal interpretados, eles podem passar mensagens políticas enganosas, pode também levar a conclusões simplistas, ou, que a gente observa também, o índice, se ele for mal construído, ele pode acabar se tornando mais importante que o resultado final. Isso acontece muito quando determinados agentes tentam alcançar o número do índice mais do que, de fato, resolver o problema que o índice acompanha. É uma das vantagens do índice também. Mas trazendo mais aqui para os índices relacionados à sustentabilidade, que é o objetivo da pesquisa, geralmente eles estão dentro dessas três dimensões, que são entendidas as três dimensões da sustentabilidade, que é o meio ambiente, a economia e a sociedade. Aqui a gente tem esse diagrama de Venn, que resume bem que a sustentabilidade é, na verdade, quando o meio ambiente, a sociedade e a economia caminham juntos em prol de um objetivo em comum, que é essa união dos três. Há também outras formas, outros índices que são construídos com outras visões, que é essa onde a economia está inserida dentro da sociedade e a sociedade inserida dentro do meio ambiente. E uma terceira ainda, em que cada um desses três elementos é um pilar da sustentabilidade. Quando a gente analisa esses índices, eles geralmente são separados em dois tipos: os de sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Sustentabilidade fraca, ele entende que o capital natural ele pode ser substituído pelo capital manufaturado produzido pelo homem. Ou seja, uma determinada localidade, se eu perder parte do meu capital natural, mas se eu fizer essa troca por algo, vamos dizer, algo até positivo, uma faculdade, por exemplo, no final das contas, equilibrou. Já a sustentabilidade forte, ele entende o contrário. Ele entende que o capital natural ele é insubstituível e que, na verdade, o capital produzido pelo homem ele só pode ser complementar. Ele entra mais naquele segundo contexto, né, que eu mostrei lá, onde os elementos, as dimensões da sustentabilidade estão uma inserida dentro da outra. A economia está inserida dentro da sociedade. Se a sociedade deixa de existir, a economia deixa também. Mas se a economia deixa de existir, a sociedade ainda permanece, vai se organizar de outra maneira. Da mesma forma, ao meio ambiente. Se a sociedade deixa de existir, o meio ambiente continua. Mas se o meio ambiente deixar de existir, a sociedade também. Então, esse conceito de sustentabilidade forte geralmente costuma separar esses índices de sustentabilidade. E existem diversos, né? Existem inúmeros índices que tentam mensurar. Aqui eu trouxe alguns que são os mais comuns, e onde eles se localizam dentro desse mapa de índices sustentáveis. A gente tem alguns comuns, como o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que pega elementos de economia e elementos de sociedade. O Pegada Ecológica, por exemplo, que pega elementos de sociedade, elementos do meio ambiente. O que acontece? Na revisão bibliográfica, eu observei que esses índices, vários deles, mas são muitos, existe uma vasta gama de índices, mas poucos deles têm uma granularidade intraurbana. Quase todos você vai conseguir ali alcançar até o nível de município. Você consegue, por exemplo, calcular o IDH do município, mas você não consegue calcular aonde dentro do município, com esse índice, está a vulnerabilidade. Né? Então, nesse contexto, entra um pouquinho o índice que vai ser proposto aqui na pesquisa. Aí a gente entra no problema da pesquisa. Como é que a gente vai cruzar
esses dados de fontes distintas, que são os riscos ambientais e os serviços ecossistêmicos, e um índice único para as zonas urbanas de Mato Grosso. E como é que a gente cria uma ferramenta que comunique esse índice à população e aos gestores? E o objetivo da pesquisa é desenvolver o IBEA, que é o Índice de Bem-Estar Ambiental, que é georreferenciado, ele vai entregar os riscos e benefícios e divulgá-lo via WebGIS. Os objetivos específicos são selecionar os componentes de riscos e serviços ecossistêmicos, analisar o impacto de cada componente, estruturar a metodologia para unificar esses componentes do índice e divulgar o mapeamento espacial do IBEA. Aqui tem um resumo da metodologia. Né? A primeira parte, o primeiro bloco, são as fontes de dados. Eu vou trabalhar com 5 fontes de dados. O primeiro é o IBGE, que é do censo de 2022, onde vai ter informação de água, no caso aqui água para consumo, esgoto, lixo e arborização urbana. Essa arborização aqui é a quantidade de árvores que tem em cada face das quadras, que é um dado que tem lá no censo. Informações também da SEMA, que é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, daqui do Mato Grosso, que tem ali um banco de dados que é geolocalizado também, através de pontos, das licenças ambientais expedidas. Ele é classificado, né, existem várias categorias, e vai ser usado para formar um componente do índice. Vamos usar também o mapa biomas, para informações de frequência de incêndios e as áreas azuis urbanas. O OpenStreetMap, da onde a gente vai tirar todo o sistema viário das vias de tráfego, e os satélites, que a gente vai usar o Landsat. Eu pretendo usar a ferramenta do Google Earth Engine para acessar essas imagens, para obter as informações de áreas verdes e ilhas de calor. Então, cada um dessas fontes de dados vai gerar um componente do índice. Tudo aquilo que gera risco, ele vai ter um peso, né, interno, cada componente, de -1 a 0, o que causa risco só negativo até ou nulo, no máximo. Então, a gente vai ter ali os riscos da água, do esgoto, do lixo, atividades econômicas, incêndios, tráfego e ilha de calor. E já os serviços de ecossistemas são aqueles que têm um impacto positivo, ou seja, o impacto dele vai de 0 até 1. E aqui entra a arborização, as áreas azuis e as áreas verdes. Áreas azuis aqui são os rios, lagos, essas áreas úmidas dentro da área urbana. Cada um deles vai ser classificado conforme o risco que eles expõem, né? Se é risco biológico, químico, físico, ou mais de um, ou até os 3, e eles vão entrar nesse subíndice. O IBEA biológica vai pegar todos os riscos biológicos e todos os serviços ecossistêmicos que têm o impacto de reduzir os riscos biológicos. E no final, vai ser feito o IBEA final, que é a média ponderada desses 3 índices. Esse, de forma geral, é o framework, né, da pesquisa. E para cada componente desse, será feita uma revisão de estudos na área, né, de diversas fontes de dados, diversas cidades, para a gente poder analisar o nível de impacto e as categorias de risco. Além disso, o alcance do impacto. E, no fim, fazer um mapeamento espacial do componente. Por quê? Cada um desses componentes aqui vai gerar um raster, um mapa da área urbana. E no final, esse cálculo de agregação vai ser por cada pixel desse raster, conforme o alcance e o nível, né, de impacto que foi definido na pesquisa, na revisão de estudos na área. Agora eu vou entrar um pouquinho em cada um dos 10 componentes. Né? O primeiro deles é a poluição do tráfego. Ele é um risco associado ao risco físico e químico, porque a gente tem poluição luminosa, poluição sonora, que a longo prazo pode, além de provocar surdez, provoca problemas cardíacos, além de uma série de outros fatores. Mas também ele tem a emissão de poluentes atmosféricos e metais pesados, que ocorrem por conta do desgaste dos freios, dos componentes do carro e até do asfalto. Tudo isso gera impactos, né, no bem-estar, através de doenças cardíacas, doenças respiratórias. A fonte de dados aqui é o OpenStreetMap,
ele tem ali o banco de dados deles, cada via ele é categorizada conforme a intensidade dela. Então você tem ali rodovias, vias de tráfego rápido. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas geralmente esses mapas do OpenStreet, cada rua lá tem uma cor, uma espessura, e é justamente essa classificação interna que a gente vai usar para definir o nível, né, de impacto. Esse mapa aqui, e todos os que eu vou mostrar para cada um desses componentes, eles são, na verdade, um protótipo, né? Ele foi feito primeiro para tentar entender se era possível fazer, né, como que seria o resultado. Ele não está levando aqui em conta ainda os valores em si, os riscos. Mas eu trouxe aqui só para a gente poder ficar mais fácil de visualizar como cada componente ele vai influenciar no índice final. Esse aqui é o impacto, né? Esse aqui é a área urbana de Rondonópolis, e todas as vias de tráfego mais intenso classificadas pelo OpenStreetMap. Aqui, o parâmetro tinha sido 150 metros de distância, como área de impacto, e quanto maior o nível de tráfego, né, previsto na rua, maior é o nível de impacto. E aí isso gera esse raster. Esse seria o primeiro componente do índice. O segundo são as atividades econômicas. Esse aqui, a gente está falando aqui de atividades licenciadas pela SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que são as licenças operacionais, as licenças de instalação, todas aquelas licenças de poluição, né, autorizadas pela Secretaria. É um banco de dados assim, para o Estado todo, e ele é georreferenciado através de ponto. E como é que ele vai ser feito a diferença? O impacto dele vai ser tanto físico, químico ou biológico, dependendo da categoria da licença. Por exemplo, um frigorífico vai ter um impacto dentro da área de risco biológico por conta dos patógenos, né, de risco que causa ali na proximidade. E assim vai ser classificado para cada uma das 500 categorias. Esse aqui, de novo, é só um protótipo, né? Esse aqui é ainda antes de ter os parâmetros, os valores avaliados, né, na pesquisa, mas só para dar uma visualizada de como é que vai ser, mais ou menos, o impacto desse item dentro da área de urbano. Todas as fotos que eu trouxe aqui também, dos mapas que eu fiz, foi para a área urbana de Rondonópolis. Outro índice que entra, e esse aqui é um índice que é bem específico aqui da região, que eu, pelo menos, não encontrei na maioria dos índices eu não encontrei algo assim, que é a frequência de incêndios florestais, que tem um risco associado químico por conta da emissão de material particulado que agrava doenças respiratórias. Além, é claro, né, de degradar o solo, a alteração do microclima e a perda de biodiversidade. A fonte de dados desse aqui é o Mapa Biomas, ele traz mapeado a frequência de incêndios desde 1984. E assim, aí, conforme a frequência de incêndios que ocorre naquela localidade, ele recebe um valor de risco, até o mais grave, que é a média de um incêndio por ano. Eu trouxe esse mapa aqui, mas esse aqui vai ser bem alterado, por conta que ele só calculou aqui dentro da cidade, mas a ideia para esse índice, durante a pesquisa, é aumentar para toda a região ali em volta da área urbana também, que sempre que tem, causa impacto dentro da área urbana. O próximo índice são as ilhas de calor, que estão associadas ao risco físico, por conta do aumento de temperatura da superfície, que agrava doenças respiratórias, cardíacas, inclusive impactando a saúde mental. A fonte de dados desse aqui é o Landsat, a banda 10, para poder calcular. É um modelo simples, né, porque tem diversos modelos mais complexos para montar esse mapa. Esse aqui é um modelo mais simplificado. E esse aqui é o protótipo, né, desse componente. Já dá para ver aqui que nas áreas áreas dentro da cidade, principalmente aqui, que é a área industrial, a gente já vê algumas situações mais graves. Mas, de novo, isso aqui é protótipo. Isso aqui também vai ter uma alteração por conta da revisão de literatura, que a gente entende ali, né, quais são os níveis que provocam riscos mais graves à saúde. Outro componente é a forma de acesso à água para consumo, que está associado a riscos químicos e biológicos, porque fontes inadequadas, que são esses de fontes rasas, né, de poços rasos, rios, chuva,
eles apresentam risco de contaminação por patógenos e produtos químicos. A fonte de dados é o censo de 2022, ele tem essa informação por setores. Algumas cidades ele tem essa informação por bairro, mas como nem todas as áreas urbanas do estado de Mato Grosso têm essa informação por bairro, mas todos têm por setor censitário, então a gente optou por trabalhar por setor censitário. Aí a gente tem lá, para cada setor censitário, quantos por cento daquele setor tem acesso à rede de distribuição, a poço raso, poço artesiano, água da chuva, e daí associar um valor para cada um conforme a revisão bibliográfica. Esse aqui, de novo, é um protótipo, né? Inclusive eu coloquei aqui só para não ficar perdido, né, a escala, mas aqui já dá para observar, aqui nesse protótipo, o valor ideal é redistribuição. Já é possível perceber que não tem, né, algumas partes alguns setores censitários da cidade, da zona urbana de Rondonópolis, não tem rede de distribuição conectada, eles ainda com poço, alguma outra informação. Esgotamento sanitário, que é também informação do censo, ele muito parecido também com a informação do acesso à água, ele, além de causar risco químico e biológico, por conta dos sistemas inadequados, que liberam patógenos e poluentes, contaminando solo e água e causando doenças. Também é separado ali por setor censitário, ele traz a informação se é conectado à rede, se é fossa arcaica, se é fossa séptica, se é jogado direto no rio. E essa informação também ela é catalogada, né, conforme os níveis de impacto, e determinado aquele valor para cada setor censitário. Esse aqui, de novo, é o protótipo desse componente para a área urbana de Rondonópolis. Destinação do lixo, que também é bem parecido com os outros, com o esgoto e o acesso à água, que essa informação também vem do IBGE, do censo, conforme também as categorias que tem lá, se ele é recolhido, se ele é queimado, se ele é descartado. E ele está associado ao risco químico e biológico, porque métodos inadequados geram poluição no ar, contaminação do solo e da água e proliferam vetores de doença. Esse aqui também é o protótipo, né, desse componente. A gente vê que para a cidade de Rondonópolis, a maior parte, aqui nesse protótipo eu tinha colocado que ele é recolhido, né, por serviço. A maior parte ainda mas ainda tem áreas assim mais afastadas do centro que tem outras formas de tratar o lixo. Aí aqui a gente começa, tudo o que foi agora era os riscos, né? Agora a gente está tratando dos serviços ecossistêmicos. O primeiro são as áreas verdes urbanas. Elas estão associadas, que é risco associado, mas no sentido de impacto positivo, que elas reduzem esses tipos de risco, que é o físico e o químico. Porque eles reduzem o de calor, sequestram carbono, removem poluentes do ar e do solo, diminuem a poluição sonora e melhoram o bem-estar da população. O método que a gente vai usar aqui é o ICQA, que é o Índice de Qualidade Ambiental, que além da gente conseguir, né, identificar ali as áreas urbanas, as áreas verdes urbanas, a gente vai saber e entender qual é a qualidade dele. Porque não adianta nada você ter uma área urbana no meio da cidade se ela, né, se ela não tenha uma qualidade ambiental para gerar os serviços ecossistêmicos que ela se propõe. Esse aqui vai mudar bastante, porque esse aqui foi o protótipo, eu não tinha usado ainda o ICQA. Eu estou trazendo mais esses mapas para a gente entender como cada componente vai gerar um raster para a área urbana, e no final esses rasters vão ser combinados no índice final. O próximo componente, o próximo serviço ecossistêmico são as áreas urbanas, que são os rios, os lagos. Eles estão associados aos riscos físicos e biológicos, porque eles regulam a temperatura, mitigam inundações, neutralizam poluentes, purificam efluentes e promovem a biodiversidade. Essa informação aqui vai ser do Map Biomas. Ele tem ali essa informação vem pronta, né? Numa escala ali o pixel de 10 metros. Esse aqui já é o protótipo dela, né? A gente já consegue observar aqui
que Rondonópolis praticamente não tem áreas úmidas, né, dentro da cidade, inclusive com 2 grandes blocos urbanos que não têm acesso. Outra interessante aqui é porque algumas partes que a gente sabe que tem, por exemplo, aqui o Ararial, que passa aqui no meio, ele é tão assoreado e fininho assim que o satélite com 10 metros não sequer pega essa informação. E por fim, o último componente do índice é a arborização das calçadas, que estão associados igual às áreas verdes, né, ao risco físico e químico, porque elas fornecem sombra, melhoram a qualidade do ar e mitigam gases do efeito estufa. Essa informação aqui também é fornecida pelo censo, também para o setor censitário, e ele tem as opções ali, quantas árvores tem em cada face da quadra, de 0 até 5 ou mais. Esse aqui é o mapa, né, o protótipo para esse componente. E quais são os resultados esperados? É a metodologia do IBEA, do índice, de forma consolidada e replicável para outros municípios, né, para outros estados também. O único componente aqui que não consegue, não é fácil você transformar, é o componente das licenças ambientais, porque a fonte de dados ela é do Estado, da Secretaria do Estado, mas é possível adaptar, né, para outros estados. E também os 4 mapas de diagnóstico, um para cada tipo de risco, físico, químico, biológico, e o final, que é o agregado desses 3. Mas também vai ser possível, né, cada um desses mapas separado por componente também está disponível para consulta. Esse aqui é a junção do protótipo. Esse aqui é um que vai alterar bastante, porque esse aqui eu só juntei para testar, né? Eu coloquei todos os 10 com média ponderada, mas já é possível ver um pouquinho dos pontos positivos, né, de ter esse índice, porque você vai conseguir observar áreas dentro da área urbana que estão mais vulneráveis a riscos. Aí, qual que é a ideia? Né? Eu, como agente governamental ou como população, vou poder vir aqui, onde eu moro, vou clicar e eu vou ter lá um relatório. Que riscos ecológicos aquela região que eu moro estão ali tendo influência sobre mim. Né? E se eu sou agente, consigo bater aqui e ver, não, tá, onde é que são as áreas de prioridade para poder investir, para poder cuidar. Essa é a ideia da contribuição prática final. A contribuição teórica é o desenvolvimento de um índice de bem-estar ambiental focado no detalhe interurbano, diferindo de índices globais ou estudos de risco único. Estudando sobre os índices, esses que têm essa granularidade mais interurbana, eles geralmente analisam um único tipo de risco, né, que é bem específico. A ideia é a gente poder aglomerar todos eles e montar um índice de sustentabilidade com essa granularidade de informação. Aqui eu coloquei, né, onde o IBEA vai estar localizado nesse mapa de diversos índices. Ele vai estar ali entre meio ambiente e sociedade, porque é os componentes que ele vai usar. Ele não vai ter ali componentes econômicos, né, embora nada impeça de no futuro poder cruzar esses dados, porque muitos dados econômicos também é disponível lá no Censo 2022. Então, às vezes, a gente pode depois fazer uma análise, né, de qual área, qual faixa de salário, de renda, está mais suscetível ao risco. Dá para fazer diversas outras análises mais aprofundadas nesse aspecto, incluindo quesitos econômicos. E ele se aproxima muito desse índice de cidades verdes. Tem vários componentes, inclusive, que são comuns dos dois. O índice de cidades verdes, ele calcula, né, a emissão de gás carbônico, energia, edificações, uso do solo, transportes, água e saneamento, gestão de resíduos e qualidade do ar e governança ambiental. Mas, de novo, ele tem uma granularidade ali de cidades. Ele não entra ali dentro da área urbana para poder mapear essa informação. Então, se difere nesse aspecto. E a contribuição prática é uma ferramenta de suporte à decisão, tanto para gestor público, quanto de comunicação para a sociedade poder entender, né, a que riscos ela está exposta nesse contexto urbano. E a aplicação é identificar áreas vulneráveis e priorizar investimentos em saneamento, avaliação, fiscalização, nesse aspecto. E também, né, contribuir com a DS número 11, de forma que possa fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, e esse que eu acho que é o principal, que é aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento,
Eu acredito que é uma ferramenta de planejamento que vai ser útil para os gestores. Algumas limitações já antevistas, né, na pesquisa, que é a replicabilidade, que é esse que eu já falei. Para você aplicar para outros estados, você vai ter que adaptar algumas coisas. Também há alguns riscos específicos de determinadas regiões que podem ter que ser incluídos. Por exemplo, aqui nesse quesito aqui de poluição de tráfego, eu só coloquei a via de tráfego viário. Mas cidades como São Paulo, por exemplo, você vai ter que ter informação também de linhas de trem. Que lá tem muitas linhas de trem que cruzam o meio da cidade e também causam uma poluição sonora tremenda. Outra limitação é a simplificação, porque cada componente aqui, e é um problema do índice, que é a simplificação, mas ele é uma modelagem simplificada. O intuito dele é mais essa capacidade de passar informação. E uma outra limitação é a temporalidade dele, porque parte dessas informações são do censo, e o gap ali para ter acesso a novas informações, para ver o andamento disso, vai demorar muito tempo. Né? Acho que só em 2030 que está previsto o próximo censo, para a gente poder, mais 2 anos, poder ter acesso a esse banco de dados aberto, poder trabalhar um próximo, para ver o andamento desse fator. E é isso, agradeço a todo mundo que ouviu, obrigado. Obrigado, Lucas, aí pela sua apresentação, bastante profícua, né? A gente conseguiu entender bem aí do que você está propondo, né? E dentro do prazo. Então, agradeço aí sua apresentação. Vamos partir agora para a segunda etapa. Passo a palavra aí para o professor Normandes. Boa noite a todos, boa noite a Lucas, aos colegas que estão aqui na sala virtual, ao professor Luiz, ao Alisson, nosso debatedor. Eu gostaria de parabenizar o Lucas pela apresentação. O trabalho do Lucas é um trabalho muito interessante, é um trabalho que eu considero que é um dos mais desafiadores dessa minha trajetória de orientação na pós-graduação, mas eu entendo que o Lucas tem plenas condições de conseguir levar adiante esse desafio. Esse trabalho, só para esclarecimento, nasceu da publicação que foi conduzido pelo professor Fábio Angioleto, da Ecologia de Cidades Tropicais. Então, nós tivemos uma publicação muito interessante, cujo berço está aqui no nosso programa de Gestão e Tecnologia Ambiental, com vários estudantes, ou ex-estudantes e professores que assinam capítulos dos 2 volumes dessa obra. Então, eu achei muito pertinente a gente pensar na natureza dessas cidades. E, como nós estamos em Mato Grosso, nada mais do que justo a gente pensar nas áreas urbanas aqui de Mato Grosso. Então, o trabalho do Lucas vem muito nesse sentido. O Lucas, que tem muitas habilidades com programação, é uma pessoa que entende muito de programação de R, e quando nós tentamos compatibilizar, eu, biólogo, o Lucas, engenheiro mecânico, o que a gente poderia fazer de um trabalho bem interessante, que pudesse ser um trabalho bem de aplicação prática no mestrado dele. Surgiram algumas ideias. Uma ideia seria tratar das cidades, tratar do status de qualidade ambiental dessas cidades, pensando em Mato Grosso, e aí veio a proposta de a gente conseguir integrar essas grandes variáveis, essas inúmeras variáveis que o Lucas apresentou aqui para nós, que estão, digamos assim, meio que pulverizadas em IBGE, mas tudo bem que o IBGE tem todo um repositório disso, mas as informações estão individualizadas, como o Lucas ressaltou. A proposta era trazer isso de uma forma que fosse sintética, unificada e que nos desse uma visão pode ser a primeira aproximação, mas uma visão do que está acontecendo dentro desses espaços urbanos aqui, nas mais de 140 municípios de Mato Grosso. Então, isso foi muito interessante, um grande desafio, e também isso permitirá que a gente consiga gerar novos trabalhos. Eu acho que o trabalho do Lucas tem um caráter de fazer com que a gente possa derivar do trabalho dele novas dissertações, teses de doutorado, trabalho de conclusão de curso.
O trabalho do Lucas permite que a gente possa comparar o que está acontecendo dentro das cidades, numa escala, como o Lucas enfatizou. A gente vai trabalhar com, além de dados que não são, digamos assim, imagens, mapas, são pontos, são linhas, mas assim, além desses dados georreferenciados, a ideia é que a gente consiga traduzir isso numa imagem. Essa imagem vai refletir o que está acontecendo, cada informação dentro do pixel dessas imagens vai refletir o que está acontecendo num índice unificado de -1 a 1, em termos de problemas ligados a trânsito, os efeitos colaterais de trânsito, os efeitos colaterais da ausência ou presença de arborização urbana, os efeitos colaterais ligados a que tipo de empreendimento foi licenciado ali naquela região. Então, acho que isso é muito interessante para planos diretores, para trabalhos de justiça ambiental, digamos assim. Então, acho que nós temos aqui uma oportunidade de expandir para uma série de leituras ligadas a esses espaços urbanos. E eu acho que a inspiração disso, apesar do professor Fábio Angiolito não estar aqui na sala, mas acho que a inspiração disso vem muito desse trabalho da ecologia, do livro, né, dos 2 volumes de Ecologia de Cidades Tropicais, em que a gente negligencia muito o que está acontecendo dentro desses espaços urbanos, principalmente em termos de biodiversidade, principalmente em termos de qualidade, né? Então, acho que é mais nesse sentido, e queria agradecer, então, a oportunidade da gente estar apresentando aqui e expondo isso aqui a esse ambiente virtual. E eu gostaria de ouvir o professor Alisson, que é um grande conhecedor de linguagem de programação, engenheiro ambiental, o que a gente pode agregar, quais são os pontos frágeis, os pontos fortes que a gente poderia considerar para esse momento que está indo já para a qualificação do trabalho do Lucas, que vai combinar com a defesa. Obrigado. Obrigado, professor Normandes. Então, passo a palavra ao professor Alisson. Eu queria agradecer o convite, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Normandes. Obrigado, Lucas. E é sempre legal ver trabalho assim. Eu estou realmente impressionado para um trabalho de mestrado. É um trabalho realmente muito interessante. Difícil, né? Não é, às vezes o pessoal não sabe o quão complexo é juntar essas coisas e fazer tudo casar bonitinho, né? Você pega um monte de fonte de dados diferente, entender tudo isso. E, inicialmente, queria elogiar o seu trabalho, que você escreveu muito bem, está muito bem estruturado, super tranquilo de acompanhar, né? Você traz bastante coisa metodológica bem descrita, assim, e cruzar esses índices não é fácil. A gente você acaba rasterizando, acaba fazendo um monte de operação, e aí vem a minha primeira sugestão para ti, provavelmente você vai ter que fazer vários testes no meio do caminho, né? Eu vi ali que nos mapas finais tinha algumas coisas que estavam dominadas pelas estradas, parecia, né? A gente via os padrões espaciais de rua, de arruamento, né? Do efeito em volta das ruas. Então, às vezes é de se pensar, coisa para você conversar com o professor Normandes, né? Ver se vale a pena ponderar os pesos disso, né? Que teria que ser peso ponderado, né? Ver se vale a pena ponderar o IBEA final, o físico, químico, biológico, ver se faz sentido ou não, né? Porque cada índice já vem ponderado entre si, né? Vocês colocam alguns pesos ali atrás, né? Acho legal isso de limitar os pesos até 1 no máximo, para evitar pesar muito, né? É interessante. E uma sugestão que eu ia te dar é o seguinte: tem algumas coisas como esses efeitos em volta das ruas ou em volta dos corpos d'água, você consegue colocar um efeito gradual onde o efeito de influência vai caindo com a distância, né? E essa introdução desse efeito gradual caindo com a distância, você consegue fazer com um filtro, né? Um filtro passando sobre o raster, que seria filtros daquela classe passa baixa, né? Aí tem vários tipos, vai ter gaussiano, você pode criar um próprio, você pode escolher a função de decaimento. Se quiser, estou à disposição para discutir isso depois, é tranquilo.
né? Mas eu acho interessante, normalmente o pessoal faz esse tipo de filtro para diminuir isso. E aí isso pode, inclusive, ajudar a reduzir esse truncamento. Claro que é um produto inicial, né? Um primeiro teste, achei legal que você traz realmente já uns mapas iniciais que a gente consegue dar tendo uma ideia de resultado que você trouxe para nós, a gente consegue dar até umas sugestões mais guiadas, né? Porque eu vendo esse tipo de comportamento espacial, a gente consegue ver alguns potenciais problemas, entre aspas, né, na modelagem. Então, esse decaimento pode acabar diminuindo essa transição abrupta de uma coisa para outra, quando acaba o armamento, esse tipo de coisa. Então, fica até visualmente mais agradável. Né? Mas eu digo que você vai ter que testar bastante para ver, para encontrar os pesos certinhos, os pesos melhores para ti. Uma outra sugestão que eu ia dar para ti eu acho que a nível de aquecimento, por exemplo, as ilhas de calor são muito mais relevantes do que o efeito de aquecimento global, por exemplo. Elas são mais fortes, né? Que o que vem sendo discutido é que o efeito de liberação de CO2 vai acabar aquecendo o planeta e isso ocorre de maneira mais lenta e mais fraca do que a própria ilha de calor. Que a ilha de calor, você criando uma estrutura física, né, na ocupação do solo, vai acabar tendo um impacto imediato, praticamente, né? É imediato o efeito daquilo e o efeito na vizinhança. É uma das discussões, vou até mandar algumas referências que discutem isso, do efeito no entorno da cidade, né? Então pode ser interessante nesse sentido. Por quê? E aí, seguindo na mesma linha, se vocês forem seguir na linha de criar um efeito de decaimento de influência ao longo de corpo de água ou das ruas, pode ser interessante você rodar um filtro parecido nas ilhas de calor em si, pensando no... Porque às vezes a ilha, eu não sei, a gente tem efeito da ilha de calor em volta da cidade também, né? Então, pode ser que uma estrutura física aqui tenha um efeito em volta daquela estrutura física, mesmo que em volta esteja arborizado, por exemplo, aquela estrutura física tem coisa para se pensar, né? Se vale a pena ou não, tá? Mas a nível de contribuição para o modelo em si, eu achei muito bem arrumadinho, tá? De verdade. Às vezes até parece, você passou e fala, parece nem ler o trabalho, mas não tem muito o que te falar, cara. Eu acho que está super bem encaminhado. Você demonstrou na apresentação que você domina o que você está fazendo, então eu acho que você consegue tocar isso com tranquilidade, né? Uma das preocupações é nível de perfumaria, tá? As referências estão em ordem de chamada no texto, então deixei uma menção aqui para ti, mas acho que não sei quais são as normas do programa, e depois só um para dar uma olhadinha depois. Gostei bastante do fluxograma, o fluxograma que você traz já no início da sua apresentação, ali está no final do texto, né? É até uma das coisas que eu penso, será que vale a pena trazer no começo do texto, no final mesmo? Que no começo da apresentação fica bem legal para saber para onde você está indo, né? E aonde está se situando cada elemento que você está trazendo de cálculo ali. E uma última sugestão para ti você está pegando bastante dados secundários, né? Então, ver se é possível, nem todos vão ter essa informação, mas ver se é possível ter uma ideia de qual é a escala deles, para você ter uma ideia da escala do seu produto final. Você está cruzando produtos multiescalares e isso é um desafio mesmo, é difícil. Não é, não é só para ter uma ideia disso que traz uma robustez legal. Eu acho que seu trabalho tem potencial para publicação internacional de impacto tranquilamente, né? E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Agradeço muito o convite de vocês. As minhas contribuições eu vou mandar depois para ti o PDF, mas são coisas de perfumaria. No geral, a nível de metodologia, de conteúdo, está super tranquilo. Obrigadão, gente. Obrigado, professor Alisson. Lucas, eu não vi seu
projeto, né? Então, algumas dúvidas, né, que me surgiram. Esse índice, né, você vai ter as variáveis mais um, menos um, de acordo com um critério, né? Esse critério é externo à sua análise ou é da própria análise? Ou seja, se eu tenho uma variável, para ser mais um, tem um critério externo, um benchmark externo, ou é da própria análise que você está fazendo? Professor, eu tentei organizar conforme as pesquisas que eu ia achando na área, né? Por exemplo, eu achava lá que para poluição sonora, por exemplo, tem tantos por cento de chance de causar perda auditiva, doença cardíaca, qual que é a área de impacto. Então, eu tentei sempre basear esses valores conforme as pesquisas que tinha na área, entendeu? Aí eu ia, tipo assim, organizando, do pior caso para ser o menos um, até... Eu acho que deu um problema no áudio. Ah, não, tá fechado. Acho que aconteceu um probleminha no áudio do Lucas. Mas enquanto o Lucas está corrigindo o áudio, se você me permite, Luiz, fazer algumas considerações sobre isso. Sim. Essa normalização entre menos um e mais um, para nós é interessante, porque permite fazer uma comparação com outros índices, principalmente dentro da área de censuramento remoto, em que isso é muito mais comum, trabalhar com esse range aí, com essa faixa. E a gente tentou usar critérios baseados na literatura para fazer essa normalização. O Lucas trabalha com variáveis que são que têm valores, que se expressam em valores muito distintos. Então, é um trabalho extremamente complexo, como foi apontado pelo Alisson, fazer todo esse arranjo, porque não é simplesmente fazer uma sobreposição de camadas dentro de um sistema de informação geográfica, mas também você precisa fazer com que esses valores contidos em linhas, pontos, polígonos ou em pixels de imagens rasters consigam ter uma expressão padronizada. E uma preocupação que a gente tem também é tentar fazer com que a gente também não consiga assim, aplicar esses filtros que eu acho que o Alisson colocou muito bem, de tal forma que, por exemplo, o efeito ambiental, os efeitos colaterais de poluição sonora de uma via, de uma estrada, a gente que vai ficar muito circunscrito ali a uma faixa muito linear, por exemplo, e enquanto que outras variáveis nós teríamos uma espacialização que vai ser maior, vai pegar todo o perímetro urbano, por exemplo, a gente consiga equacionar isso. Não é uma matemática fácil e não é um processamento dentro do sistema de informações geográficas também fácil. Eu acredito que a proposta do Lucas vai ter uma versão ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até a gente chegar em algo que realmente vai expressar uma realidade interurbana. Lucas. Tá dando para ouvir agora? Sim. Meu fone tinha descarregado que eu tinha comprado. Mas é isso mesmo que o professor Normandes falou, né? A ideia é essa e sempre embasar esses valores de impacto na literatura, né? Em outros estudos. Esse foi o objetivo da revisão, tentar achar o valor de impacto, quais são os valores que começam a causar dano e qual é o alcance desse valor. Aí sempre tentando causar ali, colocar em menos um, pior cenário, e diminuindo ali até zero, onde não há um impacto detectado. E esse índice seria distribuído pelos bairros, como é que seria esse cálculo do índice? Para o município como um todo? Ele vai ser um mapa, assim, de toda a área urbana, e cada pixel ali vai ter seu próprio valor, né? Vai ter um valor por pixel. Isso, E entendeu? esse pixel, qual que é a dimensão dele?
Isso é uma coisa que eu tenho que analisar ainda, né? Porque eu tenho alguns que o pixel é 10 metros, tem outros que é 30, tem um que é 100 metros, que é do mapa urbano, então, assim, isso é uma coisa que vai ter que ser E alinhado. consegue para todas as variáveis ter a informação para cada pixel? Assim, algumas variáveis, por exemplo, o impacto da poluição ali da via de tráfego. As áreas que não tem, né, fica zerado esse valor. Eu crio uma espécie de... Para toda a área urbana, eu crio tipo um canvas, né, uma página em branco, zerado. Aí dali eu vou adicionando mais um ou menos um, para sempre ter um valor em todos os pixels da cidade. Saneamento, se não tem saneamento, como é que funciona? O pixel, vamos dizer, você tem a rede de saneamento, aí tem a residência. Um pixel é 10 metros, né? Então, se você tem um terreno de 30 metros, vai ter 20 metros sem saneamento. Isso, essa parte do saneamento em específico é porque a fonte de dados do censo ela é setorizada. Então, assim, eu vou pegar um setor da cidade, e eu sei que aquele setor da cidade, pela informação do censo, só, vamos dizer, 80% tem rede de esgoto. Então, eu vou calcular ali um valor para aquela região, Vai entendeu? ser igual para todos E os para toda aquela pixels. parte da região. Tá? E a gente já fez acho que até foi aqui no PPGTA, que era o Índice de Desenvolvimento Sustentável por município, era para o município todo, né? Uma coisa que complicava na época, só que é uma visão mais macro, que é essa que você está fazendo por pixel, né? Que é mais específica para cada espaço territorial bem assim limitado, né? Bem específico, né? Porque os dados do IBGE normalmente têm defasagens, né? Então, na época, a questão de saneamento estava muito defasada em relação à realidade. Então, esse problema talvez você tenha, né? Esse é o problema. Os dados do censo é de 2022. Já passou 3 anos, entendeu? Então, assim, vai ter áreas que já passou a rede de esgoto, por exemplo. Então, assim, é um dos problemas de temporalidade. A gente só vai conseguir atualizar isso quando sair o próximo censo. Isso. Vai ser mais assim para ter uma ideia assim geral, sabe, E a parte daquela. econômica você não está considerando. Nesse momento não, professor. Eu acho que dá para adicionar depois, pegar as informações do censo e montar. Mas a ideia Isso. mais agora é Porque agora agora não, né? Tem o censo domiciliar, né? Que tem a renda domiciliar. Você conseguiria espacializar isso aí. não, eu já pensei em muita coisa que dá para adicionar, mas eu penso assim, na verdade cruzar depois, não adicionar ali no índice, mas depois cruzar, entendeu? Eu tenho aqui o meu índice, aí quantos por cento da população negra da cidade está numa zona de risco, entendeu? Isso. Aí eu vou conseguir fazer Você isso está no segundo pensando em momento. risco de saúde mesmo, né? Questão de som, de temperatura, saneamento e assim por diante, né? Isso mesmo. Todos esses que geram externalidade, né, que geram impacto direto na bem-estar da população. Muito interessante. Não, e só para terminar, o índice, você vai ter essas variáveis. Para ter o índice para cada pixel, você tem que ter uma forma de somar essas variáveis, né? O peso das variáveis. A ideia sua, porque no nosso caso, o professor Ricardo Olindo sugeriu usar estatística multivariada, porque pela estatística multivariada, o peso das variáveis depende da variabilidade das variáveis. Então, uma variável que é mais estável, ela tem um peso baixo. Se é uma variável mais que oscila muito, ela tende a ter um peso maior, né, no modelo. Outra opção é fazer todas elas iguais, né? Aí seria uma soma, né? Você chegou a pensar nisso aí na literatura fala isso sobre isso? Então, essa foi uma coisa que eu discuti bastante com o professor Normandes, porque era a parte que eu achei que ia ser mais tranquilo, mas essa é a parte, das partes mais complicadas que tem, como você vai agregar essas informações, né? Eu até achei um artigo que é exclusivamente sobre esse assunto, né, de como você agrega índices de sustentabilidade. E lá tinha você fazer um PCA, você fazer uma HP, e assim, na hora de optar ali,
ele deu diversas informações. Eu fiz desse jeito, dividido por riscos, porque a ideia é assim, se determinado fator tem dois tipos de risco químico e biológico, então teoricamente ele já tem meio que uma ponderação ali também, né? Ele já tem uma ponderação interna para cada um dos componentes e depois uma ponderação na quantidade. Por quê? Nessa literatura falava que uma das vantagens de você fazer dessa forma, sem uma estatística, é que você tinha essa informação de uma forma mais transparente, mais fácil de você comunicar. Quando você começa a adicionar essa parte estatística, começa a ficar um pouco mais complicado de você explicar. E aí os dados vão mudando, os pesos também vão mudando, você não consegue analisar no tempo. Isso. Então é melhor mesmo dessa forma, aí ter uma ponderação fixa, né? Não, mas tá certo, não quero gastar muito tempo, então parabéns aí, Lucas, a ideia é muito boa. Parabéns, professor Normandes, o Alisson, passo aí a palavra para vocês para encerrar aí. Eu quero agradecer, né, o professor Normandes, sempre disposto a ajudar, sempre tirando dúvida, qualquer hora, qualquer momento. Agradecer pela colaboração, que vou pedir muito ainda, ao longo desse projeto. O professor Alisson também, por ter aceitado, né, já anotei aqui, ainda vou também entrar em contato para pedir ajuda, porque é realmente complexo. Toda vez que eu vou num passo novo, vou meio que assim, meio titubeando. Mas é isso, agradecer também a todo mundo pela presença. Ok, pessoal. Perfeito, e dando continuidade, só agradecer, reforçar o agradecimento ao Alisson, e inclusive aqui em público, Luiz, fazer o convite ao Alisson para ter uma participação mais ativa, em termos de, inclusive, compor a banca de defesa, de qualificação e defesa do Lucas, e também na produção de artigos. Também deixo aqui o convite ao próprio professor Luiz para nos ajudar, talvez, a gente a fazer essa agregação desses elementos, dessas variáveis econômicas, para que a gente consiga aumentar mais ainda a robustez desse índice. A gente sabe que não é uma coisa muito fácil, porque são muitas informações, fazer a síntese não é nada fácil, e ao fim também, só para fazer um último adendo, a ideia é que a gente consiga criar um WebGIS que tenha assim, uma interface extremamente intuitiva e que traga toda essa complexidade de uma maneira sintética, instrutiva, inclusive para que isso seja usado nas atividades escolares, né, Lucas? Em aulas de ciências, em aulas de geografia, na educação básica da rede pública ou da rede privada das cidades de Rondonópolis, para que a gente também tenha como esse trabalho um instrumento de extensão. Obrigado, viu? Excelente, professor Normandes, então agradeço aí a presença de todos, né, e colocamos aí as portas abertas aí do programa para a participação do Alisson aí nas bancas, nas defesas, tá? Se precisar da gente, a gente está à disposição. Então, um abraço aí para todos. Obrigadão, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns.